Queridos irmãos, o Evangelho hoje nos narra esta cena desconcertante da visita de Jesus à sinagoga de Nazaré, à sua sinagoga, aquela na qual todos os sábados ele ia para a leitura da Torá e os seus conterrâneos o rejeitam. E por que o rejeitam? O rejeitam porque é muito difícil crer que Deus está na nossa vizinhança, no nosso quintal, ao nosso lado. Nós todos temos uma certa fascinação por aquilo que é extraordinário, que é maravilhoso. Então, por exemplo, se um homem de Deus fala, talvez a gente não leve muito a sério, mas se chega alguém com um turbante na cabeça, um cristal no meio da testa, um nome estrangeiro, então aquilo já causa em nós um impacto de curiosidade, porque nós somos profundamente incrédulos na banalidade da graça. E a realidade é que a graça é assim. Ela nasce até em Nazaré. No meio de gente normal, de gente que tem as suas qualidades, os seus defeitos, a graça nasce ali. Você conversa com ela de vez em quando, você a saúda, você pede para ele consertar uma porta, uma mesa, você pede um favor para ele buscar um balde de água no poço, e depois os outros estão ali e querem fazer um jogo qualquer, a graça está ali. E é por isso que é muito fácil desprezá-la. É extremamente fácil desperdiçar a graça. E o que Jesus diz aos seus conterrâneos é que, de fato, nos tempos do profeta Elias, ele foi mandado para uma viúva em Sarepta. E, nos dias do profeta Eliseu, é o que nós lemos na primeira leitura, ele foi enviado a Naamã, o sírio. O relato de Naamã é impressionante, porque ele está com lepra e tudo é extremamente banal. Por quê? O texto diz que ele era um general do exército e ficou leproso. E um bando de arameus capturado levou uma moça. E essa moça disse: como quem não quer nada? Ah, se o meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida ele o livraria da lepra. Ele dá ouvidos àquilo. Vai até a casa do profeta. O profeta diz: vá até o Rio Jordão e se banhe 7 vezes. E ele fica indignado. Ele diz: mas as águas do Farfar não são melhores, as águas do Albana não são melhores do que essas do Jordão. E aí, mais uma vez, um outro empregadinho chega para ele e diz: senhor, se o profeta tivesse te mandado fazer uma coisa difícil, o senhor não teria feito? Se ele tivesse mandado o senhor pular 7 ondinhas no dia tal, se ele tivesse mandado o senhor fazer um sacrifício de não sei quantos touros, o senhor não teria feito? Por que o senhor não faz o que o profeta está mandando? Ele faz e é curado.
Ou seja, um milagre extraordinário acontece na banalidade de todas as ações. E sempre é assim, porque a graça é sutil. É muito interessante que a definição de graça os evangélicos gostam muito da definição. Graça é um favor imerecido. Só que essa não é uma definição. Essa é apenas uma descrição. É mais ou menos como se eu dissesse assim. Um quadrado é uma figura geométrica de 4 partes. Mas eu não defini, eu só descrevi. O que é a graça? Na teologia católica, nós temos 2 acepções para a graça. A primeira é a mais fundamental, que é a de graça santificante. A graça é a vida de Deus, injetada em nossas almas pelos méritos de Cristo. Então, se graça é um favor imerecido, que favor é esse? É que Deus injetou em nós a sua vida pelos méritos de Cristo. Esse é o favor. Esse é o grande favor. Porém, ninguém pode nem receber, nem conservar a graça santificante em sua alma sem o auxílio daquilo que nós chamamos de graças atuais. O que são graças atuais? São estímulos transitórios com os quais Deus vai guiando a nossa alma. Que no começo da vida espiritual costumam ser um pouco mais fortes, depois ficam mais fracos. Enquanto nós não crescemos na vida da graça, nós não chegamos direito a perceber esses impulsos. Quanto mais uma pessoa sobe na vida espiritual, tanto mais esses impulsos se tornam perceptíveis, claros, nítidos. Mas, para a maior parte das pessoas, a graça é dada assim, através de coisas normais. É alguém que te diz algo que você precisaria ouvir. É, de repente, uma dificuldade que aparece para que você se esforce um pouco mais. É uma palavra dita num sermão, numa homilia, que de repente cai. E você diz, nossa, isso foi para mim. E você guarda. É um versículo da Escritura que salta aos seus olhos. É o verso de uma música que de repente fala mais intensamente ao teu coração. São coisas normais. Às vezes um filme que você assiste, que de repente algo ficou claro em você. Mas qual que é o problema? O problema é que é muito fácil abusar disso, abusar da graça. Desprezá-la, desperdiçá-la. E nós fizemos isso muitas vezes ao longo da nossa vida. É claro que o desprezo mais forte da graça é feito pela rejeição explícita, que é quando alguém diz, eu não quero. É a dureza de coração. É o pecado contra o Espírito Santo. É quando alguém se fecha voluntariamente para Deus. Algumas pessoas, porém, fazem um fechamento um pouco mais sofisticado, que é aquele que acontece, por exemplo, quando a pessoa tem um vício de emparedar Deus e de colocar tudo em dúvida. Então ela fica o tempo todo, será que, será que, será que, será que, será? Será? Mas será que ele? Será que ele falou? Será que é assim? Será que não é? Quem pode provar? Como é que eu vou saber? Isso é muito perigoso. Por quê? Porque pode ser que a graça passe e não volte mais. E se isso acontecer, você está numa situação muito difícil. Porque
pode estar exposto à condenação. Que é o que acontece com muitas pessoas. Algumas pessoas, por exemplo, que foram doutrinadas para a incredulidade, elas simplesmente não conseguem crer. E por que elas não conseguem crer? Não conseguem crer porque se muniram de tantas dúvidas e de tantos questionamentos que estes se tornaram mórbidos na sua cabeça e eles não conseguem se entregar à simplicidade da fé. Hoje em dia isso acontece muito, porque como a cultura já não é mais cristã e os sistemas educacionais são anticristãos em boa parte, então eles vão semeando preconceitos. E a pessoa, portanto, ela se enche de proteções mentais a fim de que não veja a fé. Então a graça passa por ela e ela não percebe. Mas existem outros modos de desaproveitar, desperdiçar a graça. Um deles é a displicência. São aquelas pessoas que elas nunca estão atentas a Deus. Elas sempre estão perdidas, com a mente completamente vagante por mil e um pensamentos. São pessoas, por exemplo, que não têm costume de prestar atenção na pregação da palavra, na oração, vão rezar e a mente está tão viciada em dispersão que elas não conseguem se recolher. Deus fala o tempo todo, mas elas não escutam, não conseguem ouvir. E às vezes, para Deus falar com uma pessoa dessas, tem que botar de cama numa doença, tem que fazer a pessoa cair do pedestal de um jeito traumático, tem que colocá-la no meio de uma tempestade de demônios, aí ela vai falar, poxa vida, será que Deus está falando comigo? Que eu tenho que mudar alguma coisa? Porque ela é displicente. Um outro modo de ignorar a graça é a superficialidade. E a superficialidade é muito comum. Por quê? Porque as pessoas não querem algo profundo com Deus. Elas querem apenas uma experiência epidérmica. Então, por exemplo, a pessoa não quer ser ovelha. Ela fica que nem cigano, como andarilho, de um lado para o outro. Onde tem um evento, ele vai. Onde tem uma oração, ele vai. Onde tem um negócio, ele vai. E vai. Mas é tudo superficial. Aí a pessoa vai, sei lá, a um evento não sei aonde, ela faz não sei qual loucura, faz não sei qual romaria, mas assim, é tudo superficial. Ela não mergulha, ela não estuda a fé, ela não se agarra com a fé, ela não mergulha na oração, e de euforia em euforia, tudo vai passando, porque, veja, você faz um retiro, fica eufórico. Segunda-feira, volta para o zero. Aí depois, daí, 3 meses, participa de não sei o quê, fica eufórico de novo. Depois, volta para o zero. A graça não consegue criar raízes. Não consegue. É como se ela flutuasse e fosse. Ou como se ela arrebentasse e morresse. Ela não consegue efetivamente produzir raiz. Há um terceiro modo, e esse é o mais perigoso de todos, porque há um misto aqui, de uma aparente piedade com a impiedade real. Que é o seguinte, é a pessoa que ela até recebe a graça no coração. Mas a graça tem que concorrer com todos os apegos e preocupações da terra.
Ou seja, o coração está pegado a não sei quantas pessoas, a inteligência está totalmente deturpada por mil e uma preocupações e trabalhos desnecessários e coisas sem fim a fazer. Ela não tem a calma para perceber Deus agindo nela. Então, o que acontece? Deus, por exemplo, através de uma pregação, Ele te chama ao arrependimento. Só que não dá tempo de você se arrepender, porque você já sai correndo e não sei o que, já tem não sei quem te esperando, não sei quantas mensagens, não sei quantos telefonemas, não sei quanta gente doida correndo atrás de você, não sei quantos carentes pendurados nos teus ombros, aí você tem que pagar não sei o que, aí você tem que correr atrás de não sei qual trabalho e não sei o que lá, perdeu, acabou. Você vai procurar aquela graça de novo ali, fala assim, poxa, não está mais aqui, onde é que está? Você deixou para depois. Você perdeu. Portanto, como é que nós podemos agarrar a graça? Em primeiro lugar, nós temos que ter uma atenção sobrenatural que cure a displicência. Eu tenho que estar com a minha mente voltada para Deus. Aprender a olhar para Ele, a entrar de verdade. Até para com Ele, aquilo que nós chamamos de piedoso obséquio da inteligência e da vontade, que é aquela disponibilidade para escutar o que Ele quiser falar, para receber o impulso que Ele quiser nos dar. Em segundo lugar, a superficialidade a gente supera pela profundidade. E nós não podemos criar uma capelinha na superficialidade, porque essa é a grande tentação. A gente diz, não, é que eu realmente não tenho um chamado para uma coisa mais profunda, então eu vou ficar aqui mesmo, vou fazer uma capelinha na praia e não vou entrar no mar. Muitas vezes nós passamos anos e anos e anos e anos de vida de oração e nunca saímos da casca. Por quê? Porque não mergulhamos. Nós nos acostumamos a ficar apenas assim por cima. Mas Deus mesmo é desconhecido. Nós não fazemos com que a nossa alma se concentre com todas as suas atenções nele. E pior, muitas vezes nós ficamos com imagens de Deus na nossa cabeça, com as quais nós nos apegamos. Está cheio disso hoje em dia. O pessoal na internet acha que conhece a Deus, porque estudou catecismo. Só que Deus é um conjunto de fórmulas mortas na sua mente, em que Ele está tentando encaixar discursos. Deus está para além do que eu posso dizer. Eu preciso me abrir verdadeiramente para um confronto com a sua inexplicabilidade. Os dogmas da igreja servem apenas para nos lançar nisso. Quando nós estudamos, por exemplo, a doutrina da Trindade, a qual eu estudei assim com muita atenção, tanto nos escritos de São Tomás, quanto nos seus comentadores, aquilo é tudo menos uma espécie de geometria divina. Como se ele estivesse querendo ensinar um certo conjunto de fórmulas, de uma equação qualquer. Não é isso. Eu preciso mergulhar. E, por último, eu curo a preocupação e o apego com a despreocupação e o desapego.
Às vezes nós somos com pessoas que estão assim, correndo de uma multidão de zumbis. Então, todos aqueles zumbis desesperados correndo atrás de você para comer o seu cérebro. Aí, você tem que entrar na casa e fechar a porta. Só que o que você faz? Você deixa uns 2 zumbis entrarem lá dentro e fica lutando com aqueles zumbis ali. Que zumbis são esses? Nossos apegos e as nossas preocupações. Você tem que enxotar para fora qualquer zumbi. Na alma não pode estar nada a não ser Deus. Ah, entrou uma mosquinha, fora com a mosquinha. É, mas é uma abelha, fora com a abelha. É um pernilongo. Não. Enquanto a nossa alma estiver povoada por 1001 atenções e concorrências, nós vamos sempre desprezar a graça. Porque no final das contas a nossa escolha terá sido a de ficar trafegando entre as confusões do mundo, ao invés de subirmos para a sala de cima, aonde Jesus celebrou a ceia com seus apóstolos. São essas graças que nós não podemos perder, por mais banais que elas sejam. São a elas que nós devemos obedecer. Por mais que isso não nos pareça grande coisa, atrás de um ato de correspondência há mais graça. Por exemplo, você diz assim, hoje eu vou fazer tal coisa. Aí, de repente, vem uma discreta censura no seu coração. Aí você diz, não vou mais. Por quê? Não. Eu não sei. Eu senti uma censura dentro de mim, não vou. Depois desta renúncia, vem mais graça para você. A graça é mais ou menos que nem lenço de papel. Você puxa uma, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. É assim que funciona. Você vai correspondendo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Você diz sim a Deus e não a si mesmo. Sim a Deus e não a si mesmo. Vai tirando, puxando, 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 puxando. Por quê? Porque Ele prometeu. Aquele que pede, recebe. Aquele que procura, encontra. Aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Vamos parar de desperdiçar a graça. Porque vai ser muito triste quando a gente chegar lá em cima, ou lá embaixo, e ter aquela convicção. Deus dizer, Deus nos falar, né? Olha, eu te dei tantas graças. Já pensou? A pessoa passou a vida inteira comungando, passou a vida inteira rezando. Eu te dei tantas graças, só que você não aproveitou nada, você ficou apenas tomando banho de gato. E aí, por causa disso, infelizmente, você vai para um lugar que simplesmente eu não te conheço. Quem é você? Isso acontece, muito mais do que a gente imagina. Vamos aproveitar a graça, vamos mergulhar, queridos irmãos, vamos permitir que o Senhor nos tire dessa exterioridade nefasta e nos reconduza para o cerne, onde o nosso ser participa do ser dele, é iluminado por ele. E quanto mais nós mergulharmos, tanto mais ele fará conosco grandes coisas.